Paz, igreja, podem sentar. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com os irmãos, muito feliz. Eu queria, antes de começar a falar, eu queria fazer uma consulta aqui com os irmãos, eu já pedi aqui para a missionária. Eu vou gastar mais ou menos uns 50 minutos aqui, todos podem ficar, vocês têm paciência para aguentar aí 50 minutos? Tudo bem? Tá? Ficou um pouquinho tarde aí, mas vamos lá. O pastor esteve falando aqui, ele deu um testemunho da vida dele, né, sobre esse passeio no mundo que de vez em quando o crente dá e que sempre dá errado. E a palavra sempre prevê alguma coisa nesse sentido, que diz que aquele que esteja de pé, cuide para que não caia. Então, isso é um exemplo para nós, né? O sofrimento dele serve para uma aula para nós, para vermos que não é para ir, o caminho é continuarmos aqui com o Senhor, certo? O Senhor é tão maravilhoso que Ele coloca, ele dirige o culto mesmo. E a prova disso também veio na sequência do que ele estava falando aqui sobre Gideão. Gideão foi um homem obediente, né? Cumpriu aquilo que o Senhor foi determinando. Ele não discutia, ele foi cumprindo de acordo com o que dizia a palavra. E o que nós vamos falar um pouco hoje aqui é alguém que tentou fazer de outra forma. E quando a gente faz de outra forma, nunca dá certo. Amém, irmãos? Primeiro eu queria falar um pouco sobre as fases que o crente passa na igreja, né? Eu acredito que a grande maioria passa por isso, né? A primeira fase é o primeiro amor, né? Que você está naquela alegria, quer converter todo mundo, muitos querem enfiar a Bíblia até pela goela abaixo, né? Meio à força, não é uma forma ideal, porque muitas vezes você assusta a pessoa e ela vai embora. Depois você vai crescendo, vai aprendendo, vai ouvindo a palavra, mas aí alguns começam com dúvidas, já começam a questionar Deus. Não, peraí, eu concordo com isso aqui é a palavra de Deus, mas tem umas coisas na Bíblia que eu não concordo. Alguns crentes passam por essa fase, então, de questionamento e de dúvida e de querer manipular a Bíblia conforme a própria vontade, né? Depois desse passo vem o esfriamento, fatalmente, né? E aí o que acontece? Toda consequência vem. E aí fica, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me deixou, o Senhor não está me vendo. Começa a choradeira, né? E aí muitas vezes recebe a visita do pastor, recebe a visita de um obreiro, não é? E ele volta, se reconcilia e retoma a vida dele, né? Isso quando o crente pega firme. Aí o que ele passa? Ele retomou firme, agora ele falou, não, agora eu vou com o Senhor para onde Ele quiser. Aí o que acontece? Quando o Senhor o escolhe, principalmente quando o Senhor o escolhe, vem o deserto. Não é? Aí vem a prova que o pastor estava falando aqui. Mas essa prova é uma prova benéfica. É uma prova que nos molda, que nos corrige, né? E a correção que vem do Senhor sempre é agradável. Davi tinha 3 opções de castigo para ele escolher, né? Entregar nas mãos do inimigo, o Senhor entregar eles nas mãos do inimigo. Tinha uma outra que eu não me lembro agora, qual que era? Nas mãos dos homens, né? De fome também. Israel, de fome. E a última seria estar nas mãos do Senhor. E ele preferiu estar nas mãos do Senhor, porque por mais que ele nos amasse, é melhor a correção que vem de Deus, né, cara? A coisa funciona assim. Aí, você passa pelo deserto, está sofrendo, Ele vai te dando aquele desejo de ser servo de Deus, né? Não, eu vou estar na obra, eu estou passando pelo deserto, mas eu vou superar. Eu quero estar na igreja, eu não quero estar só sentado no banco, eu quero vir pregar a palavra, eu quero orar pelo enfermo, né? Esse é um próximo passo, que é muito bom, é interessante, né? Começa a ter comunhão com Deus, começa a receber os dons, é batizado no Espírito Santo, né? Começa a ouvir a voz de Deus. O Senhor, vai por aqui, vai lá naquela igreja, faça isso, vai na casa do irmão, ora, expulsa o demônio. Lindo, né? Deus está mandando, Ele está fazendo, né? Aí ele começa, não, peraí, Senhor, o Senhor quer que eu vou lá no meio da favela pregar? Ah, mas não dá para ir lá no Morumbi, naquele apartamentão, 2 por andar, né? Chego lá, o irmão coloca aquela mesa farta, ar-condicionado, sofá de couro, né? Mas nós queremos é a mordomia. Não vou querer entrar naquele barraco, né? Aquela casa apertada, goteira na cabeça, e quando você está orando, expulsando o demônio, está pingando. A gente quer fazer a obra do nosso jeito, e não é por aí. Até porque a quem muito é dado, muito será cobrado. A partir do momento que você começa a ser servo, se dedicar na obra, o Senhor vai derramando, vai derramando poder, vai te dando unção, mas vai te cobrar. Amém?
Deuteronômio 32 diz assim, 32, 39, não precisa abrir. Diz assim: vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Aleluia. Então isso aqui é a demonstração do poder de Deus. É absoluta, é implacável. Nós não temos como fugir disso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o controle de Deus na nossa vida. Né? Se nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Ele, podemos passar por lutas. Né? Mas no final, sabemos qual vai ser. Vai ser vitória. É o que o Senhor Jesus nos prometeu. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vamos vencer também. Amém? Só que teve uma pessoa chamada Jonas, que era um servo de Deus, era um profeta. E ele recebeu algumas ordens de Deus que nós vamos ver aqui, né? Só que antes de falar de Jonas, eu quero falar um pouco sobre Nínive. Vocês sabem alguma coisa sobre Nínive? Nínive é a cidade onde aconteceu algumas coisas que eu vou citar aqui para vocês. E é uma cidade onde o Senhor queria que Jonas, que era um profeta de Deus, fosse lá para falar da palavra dele, para falar o que ia acontecer com aquela cidade. Amém, irmãos? Amém. Então, Nínive vem do grego, quer dizer, bonita, né? É uma das maiores cidades do reino de Israel, quando ele era um reino dividido. Ele fica às margens do rio Tigre. É uma grande cidade, é uma cidade que naquela época era percorrido, né, a pé, né, ou de camelo, ou de cavalo, e era uma grande cidade de 3 dias para percorrer a cidade. Era uma cidade grande. Era dominada pelos assírios. Foram os povos que invadiram aquela região, dominaram. Eles eram conhecidos pela crueldade com que eles tratavam as cidades que eles dominavam. Era um povo cruel, era mau. E a cidade ela estava em Naum 3, também não precisa abrir. Lá diz que Nínive era um centro de crime, impiedade. Era uma cidade caracterizada como uma cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras e de rapina. Vocês conhecem algum lugar assim? Vocês conhecem? É o mundo que nós vivemos. Esse mundo que nós estamos vivendo é assim, um mundo mau, cheio de violência, cheio de crime, cheio de ladrões. Nós temos que nos policiar o tempo todo, não é? Então nós estamos vivendo essa realidade aqui. Nós estamos numa Nínive, né? Aí diz o seguinte, que embora ela fosse ímpia, né, porque ela tinha se tornado ímpia, porque era um povo que vinha do povo judeu, mas como teve a invasão dos assírios, foram dominadas pelos assírios, eles colocaram lá os deuses deles, começaram a adorar deuses, começou a entrar malícia, tudo que não prestava naquele lugar, né? E aí Nínive começou a se entregar, só que se entregou ao mal, mas não era toda Nínive que era entregue ao mal, tinha gente boa morando lá dentro. Né? E o Senhor, Ele se preocupa, né? Em Salmo 33:3 diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Amém? Irmão, irmã, Ele está vendo você. Glória a Deus. Glória a Deus. Por mais que você passe lutas, o Senhor está olhando por nós, a cada um de nós. Então aguarda nele, tudo tem uma solução. Amém? Então eu queria que vocês abrissem aí o livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Quando vocês acharem aí, dizem um amém. Posso ler? Então aqui diz o seguinte: ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, diga aí para mim: por que a sua malícia subiu até mim? Porque a sua malícia subiu até mim. Pois é, e essa malícia perturbou a Deus. Ele chegou no limite dele. E quando chega no limite do Senhor, a coisa pega, a coisa fica apertada, né? E aí então o Senhor resolveu dar uma ordem dele, né? O que ele diz aqui? Levanta-te, para Jonas, né? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, porque ele queria que ele trabalhasse lá. Só que diz aí no versículo 3: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis.
Ou seja, o Senhor está mandando ele para Nínive. O que ele fez? Foi para Nínive? Ele foi para Tarsis. Foi para o outro lado, totalmente oposto. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Eu pergunto para os irmãos, dá para se esconder do Senhor? Não. Tem algum lugar que você fica escondidinho? Você lembra Adão e Eva, quando eles comeram da árvore do conhecimento, do bem e do mal? Que eles perceberam que estavam nus, o que eles fizeram? Se embrenharam lá tentando se esconder do Senhor. Não dá para se esconder de Deus, né? Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Glória a Deus. Não é? Agora, por que Jonas estava com... Ele era um profeta, ele era um homem de Deus. Puxa vida, o Senhor falava com ele, ele ouvia a voz do Senhor. Por que ele não obedeceu? Então diz o seguinte, que aquela região, era uma região, como eu disse, os assírios tomavam conta, né? E lá eles usavam de crueldade. Então quando chegava algum missionário lá, eles jogavam numa bacia de gordura fervente. Imagina você ser jogado dentro do óleo, né? Imagina que você frita o ovo em casa, que dá aquela espirradinha na mão. Arde para burro, né, gente? Imagina dentro de uma bacia de óleo fervente. É a pior morte que deve ter, né? Eles faziam pirâmides com as cabeças dos profetas. Você imagina quanto profeta passou lá para os caras fazerem uma pilha só de cabeça? Foi muita gente que morreu lá, né? Era uma crueldade tamanha. Às vezes eles se contentavam em cortar um nariz, um braço, torturar as pessoas. Só que a palavra diz que o Senhor ele é onipresente e onisciente. Aleluia. Glória a Deus. E onipotente também. Então repita comigo, irmãos. Onipotente. Onipotente. Onipresente. Onipresente. Onisciente. Onisciente. O que quer dizer isso, irmãos? Onipotente quer dizer o seguinte: ele pode tudo, tem poder para tudo, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer, não tem que dar satisfação para ninguém. Onipresente, ele está em todo lugar. Não adianta se esconder dele não, que ele te acha. Ele acha você, ele acha a mim. Ele é onisciente. O que quer dizer isso? Que ele sabe tudo, tudo ele conhece. Ele é o médico dos médicos, ele é o mecânico do mecânico, ele é o engenheiro do engenheiro. Não tem nada que ele não conheça. Se nós temos a sabedoria, se nós temos médicos, engenheiros, advogados, tudo isso veio, sabe, de ensinamento divino, veio por ordem do Senhor aqui para a terra, graças a Deus. Vamos aí no 4, aí diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Gente, imagina a situação, você dentro do barco, o navio quase abrindo no meio. Quer dizer, o poder de Deus é implacável, como eu tinha falado, né? Ele faz o que ele quer, como ele quer. Ele manda na natureza, ele manda, desmanda, ele manda ventar, manda parar. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um a seu Deus. Aqui estavam clamando para o Senhor? Estavam? Não, eles estavam clamando para o Deus deles, né? Deuses estranhos, até como o pastor falou aqui. E alijaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem. Jogar a carga já é o último caso, né? Para quem já ouviu filmes aí de naufrágio, quando chega num ponto que o capitão do navio vê que, olha, nós vamos morrer. Gente, vamos jogar tudo para fora, porque é melhor a gente jogar tudo para fora, porque nós vamos afundar. Então é melhor nós nos salvarmos e tentar salvar a embarcação. Só que Jonas, porém, descera ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. O que ele estava fazendo? Ele continuava se escondendo, né? E muitas vezes nós fazemos assim. Nós estamos pisando na bola com o Senhor, só que a gente fica escondidinho. Chega na igreja, dá paz do Senhor para o pastor. E aí o pastor pergunta: como é que está a sua vida, irmão? Não, está uma bênção, irmão. Só alegria na minha casa. Eu leio a Bíblia todos os dias, oro, ajoelho, faço jejum. Faz nada. Tudo mentira. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: que está fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama a teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Não adianta, irmão. Não adianta você fingir que tem um cara chamado acusador, vulgarmente chamado Satanás. Ele vai te catar, ele vai te dedurar, ele vai te entregar. Então o cara foi lá buscar ele lá dentro do
do porão do navio. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Diga, irmão, lançaram sortes. Deus usa até métodos humanos, né? Do mundo, né? Lançar sorte é coisa de crente, né? Não é coisa de crente, mas até o Senhor usou isso aqui para apontar o culpado daquela situação que eles estavam passando. Eles estavam num aperto ali de vida e morte. Quem era o culpado? Lançaram sorte e a sorte caiu sobre o Jonas. Não teve jeito. E ele usa até o Satanás para a vontade dele prevalecer. No 8 aí, então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? És tu, aqui o acusador de novo. Não dá mole, ele fica no pé. Respondeu-lhe eles: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aí é aquela história, né? Você é crente, irmão? Claro, eu sou filho de Deus, do Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos. Nós falamos grosso, né? Mostramos aí que conhecemos o poder de Deus, que Deus é soberano. Ele é mesmo. Só que por que nós não obedecemos a Ele? Isso vale para todos nós. Uns mais, outros menos. Uns obedecem mais, outros menos. Outros não obedecem. Não é? No 10 diz assim: então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Se a coisa já estava ruim, eles já estavam em desespero de causa, estão jogando tudo para fora do barco, o Senhor vai lá e aperta mais. A coisa não tinha mais o que fazer, né? O Senhor não para, gente. Ele não cansa. Ele não tem compromisso que ele não possa cumprir, porque ele é onipresente. Se ele tem compromisso aqui, ele vai lá, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então não dá. Não adianta que o Senhor não vai cansar, Ele não vai parar até você resolver mudar de postura. Respondeu-lhes ele: levantai-me e... Porque eles perguntaram, né? O que era para fazer para se livrar daquela situação. E Jonas sabia o que ele estava fazendo. Ele estava em pecado, ele estava desobedecendo o Senhor, ele sabia a causa daquilo tudo, ele conhecia o poder de Deus, sabia que era o Senhor que estava movendo aquela situação, e que se eles pegassem e jogassem ele do barco, ia resolver, e é o que ele diz aqui: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Bom, gente, isso aqui é a primeira parte, né, que o crente tem que ter. Estou errando? Estou pisando na bola? Não é, pastor? Estou pisando na bola? O que eu tenho que fazer? Reconhecer o erro. Aleluia. Não é? Vamos parar. Não adianta continuar errando. Você vai continuar errando, a tempestade vai piorar. Só que é o seguinte, às vezes é tarde. Né? No caso aqui, ele reconheceu, mas era tarde. Então a consequência veio para ele. Não teve jeito. Né? Então, entretanto, os homens se esforçavam para remar, né, alcançar a terra, mas não podiam, porque porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Os caras ainda estavam bonzinhos, né? Ele já tinha falado para jogar no mar, os caras ainda estavam teimando, estavam remando, né? Será que se fosse eu ou você já não tinha catado o Jonas já logo de cara e jogado na água? Eu tinha jogado. Não é, pastor? Rapidinho, vamos se livrar desse cara. Mas como tudo tem a mão do Senhor, tudo tem um motivo, nós vamos ver por que eles não jogaram ele ainda na água, né? Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem. Olha só, esses caras oravam para quem? Era para o Senhor? Não, era para o Deus deles, né? Aqueles deuses estranhos. O que eles estão falando aqui? Clamaram ao Senhor. Opa! Está vendo só como tribulação às vezes serve para mudar alguma coisa? Nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. Quer dizer, reconhecimento do poder de Deus pelo ímpio, porque eles antes adoravam o Deus deles, de repente já começaram a perceber: não, esse Deus aí é o Deus de verdade, aquele que nós temos é fraquinho, não está resolvendo nada. Então pegaram Jonas e lançaram no mar. E o mar imediatamente se aquietou.
Glória a Deus. A resposta do Senhor é rápida. O Senhor é fiel, né? Se foi falado que jogasse ele na água e jogasse e o mar continuasse bravo, que Deus é esse? Mentiroso, né? Era um Deus mentiroso. Mas eles jogaram imediatamente, eles ficaram livres da situação. Mas aí, olha só. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Gente, a coisa maravilhosa. Eu costumo falar o seguinte, que o Senhor, ele trabalha... Não sei se alguém já jogou xadrez ou já viu o jogo de xadrez. O jogo de xadrez é uma coisa complexa. Não é como uma dama, né? Que uma cobra uma pecinha aqui e você está vendo a coisa acontecer. Não. O jogo de xadrez é uma armação, é um jogo de estratégia, que você tem que bolar todo um esquema para derrubar o rei do seu adversário. Então você mexe em uma peça, você faz uma mudança geral em tudo aquilo. E o Senhor age assim. Ele mexe na vida de uma pessoa e, consequentemente, ele acaba com um, endireita o outro, ele faz toda uma jogada. É maravilhoso. Então, ele pegou Jonas, jogou o cara no mar para ter a consequência. Ao mesmo tempo, essas pessoas viram o poder dele e se converteram, gente. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Foi uma conversão pela dor? Foi. Mas qual de nós não veio pela dor? Poucos. Né, Ricardo? Verdade, Deus. É mais fácil, parece que a gente gosta de sofrer, né? Meio masoquista. Então o Senhor separou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Repita comigo, irmãos. 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Engraçado, né? O Senhor deixa. Ele não tem pressa, meu. Deixa o cara aí, meu. O cara tá na boca do peixe. Azar dele, não quis ficar aí, meu. Ficar aí. Não é? Não tá bom assim? Fica aí. Deixa de molho. Deixa de boa. Não devia ser bom ficar lá dentro. Eu vou só fazer aqui um adendo. Eu fiz uma pesquisa, né? Porque a gente fica assim, não, mas era uma baleia? Não, é um peixe. Mas que peixe é esse, né? Então eu fui na internet, claro que é no Google, né? Fui lá pesquisar a respeito desse peixe. Então diz assim, que há um ser nas profundezas marítimas, que pelos hábitos de alimentação e disposição morfológica, né, do corpo dele, pode ter engolido Jonas. Esse peixe chama-se Rhinodon typicus. Repita aí, irmão. Rhinodon typicus. Só para você gravar esse nome aqui, é fácil, né? Todo mundo já decorou, né? Tem os nomes de tubarão-osso, tubarão Indo-Pacífico, porque ele fica ali na região do Oceano Índico e do Oceano Pacífico. E o mais comum é o tubarão-baleia. Então essa informação é uma informação importante, né? Parece que é só uma historinha, que é só uma coisa para a gente falar, para contar, mas o ímpio vai falar, não adianta falar baleia, meu, baleia não engole homem, não passa na garganta dela, ela é imensa, mas não passa um homem na garganta da baleia, né? A baleia não consegue comer um homem, por maior que ela seja. Né? Acho que talvez alguns não soubessem disso, né? Então é uma informação importante. Na hora que você vai pregar para alguém, tu vai falar isso. Não, esse peixe ele não tem dentes, ele se alimenta como as baleias, ele coa através das lâminas da boca daquilo que ele vai ingerir, né? E a água sai pelas guelas, né? Tem um estômago tão espaçoso que pode engolir facilmente um homem. Tem uma história, segundo o que está aí na internet, que é verídica. Um marinheiro estava pescando, praticamente caçando, né? Porque um peixe desse não dá para pescar, não tem anzol que pega, né? Você imagina. Então o que ele estava com o arpão lá na ponta do barco, né? O peixão passando ali, ele jogou a lança. Só que ele jogou a lança e caiu. E o peixe, que não é bobo, engoliu esse pescador. E o pessoal do barco ficou desesperado e começaram a seguir jogaram mais lanças, ficaram algumas marcadas nele lá e começaram a seguir, porque tinha outras lanças pequenas presas ao peixe, seguiram e em 48 horas conseguiram pegar o peixe, tirar ele da água, vamos resgatar o corpo, né? Vamos resgatar o corpo do marinheiro para que a gente possa fazer um enterro digno dele, não é? Só que quando chegaram lá no cais, abriram o peixe, o cara estava dormindo, estava desmaiado, mas estava vivo, né? Então, aqui, esse cara aqui foi chamado até de Jonas do século XX. Ô, irmão, grande bênção. Obrigado. Glória a Deus. Você adivinhou, hein? Isso aí é um recado sutil do irmão falando, você está falando muito, encurta essa história. Não é, pastor?
Vamos aí no Jonas, capítulo 2, versículo 1. Não acabou não, viu gente? Não, vamos ter paciência aí. Isso é longo. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Assim diz aí no Jonas 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe. Será que precisava chegar nesse ponto, irmãos? Precisava? Não é mais fácil obedecer ao Senhor? Você tem fé ou não tem? O Senhor não mandou? Ah, mas lá os caras cortam a cabeça, faz pirâmide, arranca o braço, arranca o nariz. Mas o Senhor mandou. Se o Senhor mandou, Ele vai livrar. E se Ele não livrar, você vai morrer obedecendo a ordem dEle. Tu tá salvo, tu tá tranquilo, né? Pergunta pro seu irmão aí, você já chegou a esse ponto? Espero que não, né, irmãos? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei e tu ouviste a minha voz. Só fazer um adendo aqui. Seol, não sei se a Bíblia de vocês está escrito isso. Essa palavra ela significa estado dos mortos. Sheol é usado para descrever um lugar de existência consciente depois da morte. A Bíblia Thompson ela chama de sepultura, pó ou morte. E algumas versões trazem como inferno. Quer dizer, não deve ser um lugar bacana, né? Então ele diz aqui, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do céu gritei e tu ouviste a minha voz. Quando nós estamos perdidos, irmãos, aí nós clamamos ao Senhor. Aí é que nós lembramos que Ele existe. A gente podia encurtar esse sofrimento. No 3 diz assim: pois me lançaste no fundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? Engraçado, né? Hoje o teu pastor estava comentando ali, cadê o povo da igreja? A igreja está vazia, né? Mas não tem problema não, essa palavra era para nós que estamos aqui, não faz mal. Só que é o seguinte, quando nós estamos na aflição, aí a gente lembra da igreja. Ai, nossa, eu vou lá ouvir a palavra, hoje está tão difícil. Não é? Precisa passar por isso de novo? Não. E foi o que aconteceu com ele aqui. Lançado estou diante dos teus olhos. Como tornarei? Quando? Né? Como tornarei a olhar para o teu santo templo? Porque ele está vindo, está dando um peixe. Imagina a situação. Que coisa desagradável. E você sabe, tu vai morrer. Você tem alguma esperança aí vivo num lugar desse? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Realiza, irmão. Ele estava dando peixe. Ele devia estar um cheirinho de peixe podre ali. Alga enrolada no pescoço. Peixe em decomposição. Horrível. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu, Senhor, meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Quer dizer, começou a surgir uma esperança aí para ele, né? Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Ídolos. O que tem prioridade para você? O que tem prioridade para você? Jennifer. Deus. Graças a Deus, né? Não é? Muitas vezes a gente fala isso, né? Agora, muitas vezes, principalmente mãe, mexe no filhinho dela. Mexe. Deus. Mexe. Como dói. No meu filho, não. Ó Senhor. Não é? Então, a prioridade tem que ser Deus. Ele está acima até do seu filho. Não é? Mateus 6:21 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o teu coração? Está no Senhor? Ou está nas suas coisas? Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Irmão, você se arrependeu? Você se reconciliou com Deus?
ele é rápido, ele corrige, ele resolve a situação. Então bastou ele chegar nessa conclusão aqui, né, que ele votar, ele vai pagar. O que o Senhor fez no 10? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Saiu daquele lugar horroroso que ele estava, ficou liberto. Então reage, irmão. Você em que situação está? Reconheça, né? O Senhor é rápido. Aí no 3 diz assim, 3, versículo 1: Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Engraçado, né? Agora ele obedeceu. Por que será? Porque ele ficou obediente de repente, né? Ele falou: Senhor, tu és meu Deus, meu único Deus, meu Salvador, então eu vou te obedecer. Foi por causa disso, né, irmãos? Não foi não, né? Foi mais difícil, né? Por que não foi antes? Nós temos que sofrer sempre, né? Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quer dizer, agora ele estava com intrepidez, falando aquilo que o Senhor mandou ele falar. Aqui diz subvertida, não sei se a Bíblia de vocês está escrito isso. Subvertida quer dizer perturbar, perturbar completamente, né? Virar um caos, desorganizar, criar confusão, revolucionar, destruir, arruinar. Então, Nínive será totalmente arruinada, totalmente perturbada, totalmente desorganizada. Isso aí foi um aviso de destruição do Senhor, o que ele ia fazer para Nínive. E olha só, para a surpresa de Jonas, Jonas já estava só esperando a foice passar na cabeça dele. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. Gente, eles fizeram até o que o crente não faz. Fizeram até jejum, gente. Esse é o poder de Deus. Exatamente. Fizeram votos, vestiram-se de saco, se humilharam, né? Porque na verdade, isso naquela época, se vestir de saco, jogar cinza na cabeça, era um sinal de humilhação, né? E de submissão. Então, em 2 Crônicas 7, não precisa abrir, no 14 diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, né, eu perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. Isso aqui é uma aula para a gente. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, despindo-se do seu manto e cobrindo de saco, sentou-se sobre cinza. Mas olha só, o rei, o cara que mandava em tudo, ele se humilhou e jogou até o manto dele. O cetro ele deve ter jogado pela janela do palácio. O trono ele deve ter posto fogo, porque ele estava se humilhando. Ele fez aquilo que se espera de uma pessoa que quer mostrar a dependência de Deus. Você está se entregando a Deus? Você está se submetendo a Deus, irmãos? Você está se humilhando a Ele? Se não está, começa, irmão. Porque aí você vai ver o que é bênção na sua vida. Não dá para tirar braço de ferro do Senhor. A mãozinha dele é um pouquinho mais forte que a sua. E fez uma proclamação e publicou em Nínive. Isso foi ordem do rei. Por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Foi ordem dele fazer o jejum. Mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aleluia. Irmão, repete aí: Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. O Senhor se arrepende? Não, né? Em Números 23, até o pastor falou aqui agora há pouco,
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá. Aleluia. Então aqui, provavelmente, esse Deus se arrependeu, deve ser algum probleminha de tradução, não é bem assim. O correto seria, teve misericórdia, ele deu uma nova chance, né? Porque o Senhor não se arrepende. Glória a Deus. Bom, em resumo, o livro de Jonas, ele retrata Nínive como uma cidade cruel, merecedora de destruição, não é? Deus manda Jonas para profetizar contra a cidade e os ninivitas se arrependem. Quer dizer, o Senhor acabou poupando a cidade que estava já à beira da destruição, já estava destinada para o fim. Né? No capítulo 4 de Jonas, Deus afirma que ele está demonstrando piedade para a população que ignora a diferença entre o certo e o errado. Então o Senhor, com a misericórdia e com a sabedoria dele, ele sabia que o povo estava em ignorância. O Senhor Jesus falou assim: errais porque não conheceis as Escrituras e tampouco o poder de Deus. Então a misericórdia estava ainda sobre eles. Então por isso que ele mandou Jonas para lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Vocês conhecem todos aqui craques na Bíblia? Dão aula, inclusive, que eu sei. E por que o Senhor não mandou um Jonas lá para Sodoma e Gomorra? Alguém pode me dizer? Porque o que acontecia em Nínive era muito parecido com o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Não é? Não é isso, pastor? Primeiro, Deus é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele tem propósito em cada atitude, em cada ação dele. Quer dizer, nós somos felizes por Ele cuidar de nós. O Senhor lembra, Ele nos escolheu lá no ventre da nossa mãe. Por mais errados que nós estávamos, Ele nos resgatou. Tirou do monturo e nos colocou junto com os príncipes. Não é isso? Graças a Deus, né, irmãos? Eu só vou dizer uma coisinha aqui para vocês conhecerem. Eu não conhecia isso, achei muito interessante. Sabe o que quer dizer Sodoma? Sodoma quer dizer queimado. É a tradução de Sodoma. Gomorra quer dizer o quê? Enterrado. Vocês lembram como é que Sodoma e Gomorra foi destruído? Foram com saraivas de fogo, foram jogadas. Quer dizer, as duas cidades foram totalmente destruídas pelo incêndio, pedras queimando. O Senhor, Ele viu na cidade muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta, assim como nós, irmãos. Precisavam de oportunidade para conhecer ao Deus vivo, assim como nós estávamos quando estávamos doentes, não é? Afastaram de si as más obras e o adoraram. Assim, em sua sabedoria, Deus se revelou a ele de maneira inconfundível, a fim de enviá-los ao arrependimento. Então, irmãos, para a gente fechar, o Senhor não nos deixa perder o rumo. Ele traz de volta. Está no controle de tudo e a vontade dele sempre prevalece. Amém, irmãos? Então é isso que eu queria falar para os irmãos. Aleluia, obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Gostoso esse ensinamento.